Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Esse podcast ele traz pessoas maravilhosas aqui, aquelas pessoas que empreendem no dia a dia mesmo, sem aquele glamour, aquele negócio que a gente pensa que está muito longe da nossa vida. Não, pessoas que estão aqui do nosso lado, no nosso dia a dia, prestando serviço, vendendo produtos e que se conecta com você, que também está passando por algumas dificuldades e também está buscando inspiração, conhecimento e quem sabe um dia até vai estar aqui junto com a gente. Eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje, que é a Paola. Paola já vai se apresentar e contar um pouquinho da jornada dela, mas o que ela fez de diferença na minha vida, isso não está escrito. Não só na minha, como também nas empresas, junto com os meus sócios, nas empresas em que a gente tem. Paola, antes de passar para você, eu gostaria de entregar esse presente. Oh, meu Deus, que emoção! Tava na expectativa de pegar esse livro em mãos. Fica à vontade, pode abrir. Eu já vi aqui. Olha só o que nós temos. Obrigada, Léo. Olha aí. Muito bom. Muito feliz de ver, né? Assim, de pegar Eu que agradeço. Tem mais coisa aí? Tem mais coisa. Oh! Quem não gosta de um chocolate? Eu principalmente. Mais chocolate. Beleza. É isso. Muito obrigada pelo carinho, Léo. Eu que agradeço também a oportunidade de estar conversando aqui com você e você poder compartilhar com toda a turma que vai nos ouvir. Sim. Paola, fica à vontade para se apresentar então, falar de você, falar da sua empresa, para todos esses empreendedores e empreendedoras que estão aqui nos ouvindo. Isso é um desafio, né, Léo? Obrigada, primeiro, pelo convite. Te admiro muito como profissional, como o conteúdo que você produz, incluindo o livro. Saiba que a gente tem também muito carinho, assim, a gente que eu falo é agência, porque todo mundo é fã. Bom, você me fez uma pergunta que eu tento responder há alguns anos na terapia. Não sei se eu vou conseguir resumir aqui em poucos minutos. Mas a minha carreira não começou como empreendedora, assim. Eu venho de uma família de empreendedores, assim. E aí, enquanto criança, adolescente, que eu via, assim, meus pais trabalhando muito, viagem de família comprometida, tudo, eu falei assim, gente, uma coisa que eu não quero fazer na minha vida é empreender, é ter um negócio. Não quero. E aí eu escolhi jornalismo, que não tinha uma referência, assim, na minha família nessa área, mas eu gostava de escrever, gostava de ler, e eu gosto de economia. Então, assim, eu fui aquela criança que a brincadeira preferida era tipo banco imobiliário, jogo de tabuleiro, detetive. Eu fui muito nessa linha, assim, de hoje, assim, eu fazendo a leitura hoje, né? Não tinha essa percepção até pouco tempo atrás. Mas brincadeiras que eram de estratégia, que eram de um certo modo de negócios, assim. O meu pai, ele tinha uma loja, assim, meu avô teve uma floricultura, meu pai teve, assim, a família foi tendo comércios e numa época que era de loja, assim, né, de porta aberta e depois o mercado foi conduzindo para outros lugares, né, enfim. Isso aqui em BH? Em Belo Horizonte. Legal. E parte da minha família tá em São Paulo, então em São Paulo também. Mas era todo mundo dessa área, assim. Então, assim, eu gostava de ficar, por exemplo, atrás de balcão. Ou eu gostava de fazer serviço bancário pro meu pai. Eu lembro que eu ia na agência bancária, assim, muito pequena, com 12 anos. E eu lembro dos atendentes que eu já conhecia, porque eles achavam inusitado uma criança ir fazer, né, serviço bancário. E eu ficava perguntando de pessoa física, PJ. Eles, mas você sabe o que é PJ? Eu sei, conta jurídica, não sei o que, blá, blá, blá. E era numa época que tinha muito papéis, né? Muitos papéis, o que não é o caso de hoje. Mas quando a gente ia, tinha as folhas de cheque, tinha aqueles talões de depósito, talões de transferência. E eu catava aquilo e levava para casa para brincar. Então eu adorava brincar, assim, de banco. Então, acho que inconscientemente, toda essa questão das brincadeiras que
que passavam assim por dinheiro, ou estratégia, ou mesmo essa coisa bancária, foi ficando ali no inconsciente sem eu me dar conta. Quando eu fui fazer jornalismo, eu logo me apaixonei por jornalismo econômico. Então eu lembro assim que no início da faculdade de jornalismo, em que o sonho da maioria é televisão, eu até fui trabalhar em televisão e saí porque eu queria escrever economia. Eu já me apaixonei ali, eu já fui na Gazeta Mercantil que tinha na época e falei assim, posso ser estagiária voluntária? Ele, não, você tá no início da faculdade, ainda não pode. Eu gostava de ir pra biblioteca da faculdade e ler os jornais de economia. Tinha uma repórter do estado de Minas que eu era fã dela, Marta Vieira, e eu lia o conteúdo dela, então assim, já fui sacando assim a Marta Vieira em Belo Horizonte, a Flávia Oliveira no Rio, a Miriam Leitão em São Paulo, as que eram referências de mulheres também, né? Que não eram muitas. Então, por isso até que eu sei apontar. Chamava, perfeito. Né? Ana Paula Padrão, na Globo. Então, tinham poucas referências, assim, no jornalismo econômico, mas foi o que eu quis seguir. Então, desde que eu me formei em 2003, tem 20 anos já de formada, entregando minha idade aqui, eu já entrei nesse universo do jornalismo econômico. E eu gostava muito de escrever sobre tendências. Então, eu fui fazendo cursos paralelos de economia brasileira. Por quê? Eu não queria fazer o curso de economia, que era um curso de exatas. Para eu passar numa prova, para fazer uma graduação, uma pós em economia, passava por estatística, que não era minha área é de fato humanas. Entendi. Mas eu acredito muito que economia também é uma ciência humana. Eu não entendo muito por que ela é considerada uma ciência exata. Não, claro que eu entendo, levando em consideração a base do capitalismo, né, dos pensadores, a matemática. Assim, eu entendo, mas acho que existe uma vertente dessa economia ser uma ciência humana, que é a área que eu gosto. Então, eu comecei a fazer pós e cursos paralelos, assim, eu fiz desde consultoria em investimentos financeiros, tenho meu diploma de pós-graduação em consultoria em investimento financeiro, mas era para eu aprender para escrever, sabe? E fui fazendo história econômica, esses cursos paralelos, assim, e eu tive a sorte de entrar, assim, né, de cara no Diário do Comércio e também ser convidada para participar de cursos. Então, por exemplo, eu fiz um curso que a Vale ofereceu para jornalistas sobre desenvolvimento sustentável. Ela reuniu os principais jornalistas do país, assim, que cobriam, na época, mineração e economia, e eu fazia isso na época. Sobre desenvolvimento sustentável, a gente está falando disso, assim, que hoje né, se enquadraria num ESG, há mais de 15 anos atrás. Então, eu tive essa sorte também de entrar num veículo que permitiu a minha formação econômica, sabe? Legal. E eu nunca consegui sair disso. Mesmo empreendendo, né, dando um salto agora, assim, eu comecei a fazer esses cursos de economia, e aí tem uma figura, assim, um amigo que foi meu amigo de jornalismo, assim, contando bastidores aqui em público agora, né? Eu não costumo contar essa história. Eu tive um amigo que ele fez jornalismo enquanto ele fez ciência da computação na UFMG. E ele foi do time, assim, que fez parte do projeto da chegada do Google no Brasil, em 2005, né? Que era a Kuan na UFMG, né? Então, eu comecei a acompanhar muito de perto esse início do ecossistema de inovação, lá em 2005. E aí, o Google veio para Belo Horizonte, né? Foi o primeiro escritório fora dos Estados Unidos. E eu comecei a acompanhar muito de perto, assim, a chegada do Google, a academia, porque a formação dos ecossistemas de inovação, né? Belo Horizonte, São Paulo e tal. E aí, eu fui me interessando por inovação. Aí, fiz formação em futurismo, tendência, foresight. Aí, eu fui mais para um lado tech, assim. E no estado de Minas, onde eu já estava, eu ganhei essa coluna sobre inovação, economia e inovação. Então... Isso foi em que ano? Mais ou menos assim? Isso... Que o Google veio para Belo Horizonte foi 2005, né? 2005. Teve...
esse desenvolvimento, então esse boom entre 2005 e 2010, mais ou menos. Em 2010, as pessoas começaram a sair do Google para empreender. Criar suas próprias startups. Era por exemplo, São Pedro Vale é de 2010 que a gente está falando, assim. E alguns fundadores do São Pedro Vale, assim, não tem, né, essa estrutura hierárquica. O São Pedro Vale, que é o nosso ecossistema inspirado, né, o nome inspirado no Vale do Silício, assim, Silicon Valley, era muitos, assim, que estiveram envolvidos na UFMG, na criação de startups mesmo, né, de empresas de base tecnológica que depois, né, veio a consolidar como startups. Legal. E você tinha uma coluna que daí falava de inovação. Inovação e tecnologia. E tinha a ver com essas empresas também? Porque na época, inovação era uma vertical das empresas. Hoje, inovação é uma transversal. Toda empresa precisa ter inovação em todos os setores. Mas lá atrás começou com o departamento de inovação. Tinha o diretor de inovação. Hoje se perdeu isso porque inovação faz parte de todos os departamentos. Mas como hoje eu acredito no ESG, assim, né? ESG hoje ainda é um departamento. Mas eu acredito que vai chegar um tempo que isso vai ser transversal. Todos os departamentos vão conversar, né, sobre sustentabilidade, meio ambiente, diversidade, compliance, governança, enfim. Mas teve essa época das startups, né? E aí, quando começaram a sair do Google, criar as próprias startups ou terem as primeiras startups em Belo Horizonte, eu estando em redação, eu comecei a dar consultoria de comunicação. Então você foi lá, você se formou ali mais ou menos em 2003, 2004, aí você e já tentava, né, buscar meios de comunicação, principalmente na parte de redação, na parte, né, de realmente escrever, né, que é isso que você teve, né, para si como uma grande paixão. Sim. E aí teve essa parte da área de tecnologia em 2005, 2006 até 2010, e aí você começou a até prestar consultoria para essas empresas, uma consultoria para essas empresas para poder se comunicar. Para fazer estratégia de comunicação. Fazer estratégia de comunicação. Tipo assim, tem uma empresa, qual que é a minha estratégia de comunicação? O que eu vou ter de canais de comunicação? Pouco importante, né? Pouco importante isso. Pra qualquer e aí eu empresa. comecei a fazer para um começou a indicar para outro, mas o meu trabalho era redação. Eu estava ali escrevendo sobre economia. E aí, isso foi ganhando força. E acaba que eu construí duas trajetórias, assim, ao mesmo tempo. Duas trajetórias profissionais. Uma era estar em redação, escrevendo sobre economia. E, em paralelo, fazer estratégia de comunicação para empresas e principalmente para startups. Entendi, que legal. Eu sou bem leigo nessa parte de como funciona o meio jornalístico, o meio da mídia, né, da comunicação. E nessa época, essas empresas, quando elas contratavam pessoas que faziam esse papel que você estava fazendo, era uma contratação no formato mais CLT, por exemplo, você tem horário, você tem equipe, tem hierarquia, ou era num formato mais freelance? Né? Aquele formato, na redação? Isso. Era CLT. CLT. Então você entra e daí tem lá, tem toda a sua equipe, você trabalha ali e tem que, talvez algum ou outro caso tenha exclusividade ou não, mas é uma equipe fechada. E aí você tinha... E era exclusivo. Exclusivo. Eu só podia escrever para o veículo onde eu estava. Sim. Então eu passei pelo Diário do Comércio, depois Estado de Minas, depois Folha de São Paulo. Me mudei para São Paulo, aí eu fui editora executiva do jornal Metro, que eu peguei uma fase muito legal na Folha. Eu tive também muita sorte dos timings, assim, que eu passei pelos lugares, sabe? Na Folha, por exemplo, foi na época da virada da editoria do caderno que chamava Grana para mudança para o dinheiro. Mentira, do dinheiro para mercado. Então eu peguei a concepção assim do novo projeto editorial da Folha, que foi um trabalho que eles fizeram junto com a equipe da redação. Eu também estava na Folha, por exemplo, quando eles lançaram a TV Folha, que era aquela discussão: a gente vai estar no UOL, que é do grupo Folha, ou estaremos no YouTube, onde as pessoas estão indo? Então eu peguei discussões muito
iniciais, assim, das transformações na imprensa. Aí eu fui pro Metro, que é aquele jornal que é mundial, assim, tem várias capitais, várias cidades, polos, que normalmente é distribuído em metrô no exterior, aqui no Brasil, em pontos estratégicos de trânsito. E na época eu só tinha o Metro São Paulo, ABC, ali na região, né, mesmo ali do polo econômico de São Paulo. E eu entrei na expansão para outras capitais. Uhum. Foi na época Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Salvador. Uhum. E Rio. Então, entrei nessa expansão do jornal. E aí, quando eu entrei no Metro, que foi quando eu fui picada, assim, por lançar novos projetos. Uhum. Né, de criar projetos novos. E aí, foi quando o jornalismo, eu não percebi isso na época, percebi isso agora, começou a misturar com o negócio. Uhum. Né, porque eu tô lançando um produto, o jornal é um produto que eu tô lançando, tô abrindo um mercado para isso, eu preciso criar um público. Então, no Metro, eu tive esse aprendizado, assim, muito grande de lançamento de produto, um produto de comunicação. Uhum. E aí eu fui editora executiva do Metro, e aí a editora Abril veio lançar o que a gente chama de Vejinha, que tem a Veja, que a gente fala Vejona, e as Vejinhas. Uhum. As Vejinhas Veja BH, Veja São Paulo, Veja Rio. E aí eu voltei para Belo Horizonte pro projeto de lançamento da Veja BH. Uhum. Então eu volto de São Paulo para Belo Horizonte, faço o lançamento da Veja BH, que teve também essa pegada. Então foram 2 projetos, veja, né, que você lançar um público, lançar uma marca, né, um projeto, uma marca na qual ela vai se comunicar, né, com clientes, e isso tem que dar retorno, né, é uma empresa, né, no final do dia, é um processo de empreender ali. E você fez isso também, então, com o Metro, quando ele estava num processo de expansão, e com a Vejinha, nesse caso, com a Veja BH. Isso. Logo na sequência. Isso foi em que ano? Mais ou menos, uns 2012, Foi 2012. 12. Legal. A Veja BH foi em 2012. Legal. E ela ficou 2012, 2013, 2014 e 2015. Uhum. Foram 4 anos de Veja BH. Uhum. E aí eu fiquei até 2015, então, com CLT. Aham. Até 2015. E os projetos de consultoria também estavam lado a lado. Sempre em paralelo. Sempre em paralelo. Sempre fazendo. Legal. Sempre fazendo. E aí, por eu gostar de escrever de inovação, estudar sobre isso e correr atrás, assim, o meu hobby é ler sobre isso, né? Sei lá, meu hobby de pandemia foi, né, tipo, como que é um podcast? Fazer sozinho, vamos fazer? Então, eu gosto muito, assim, do entender como funciona. Porque a inovação, eu comecei a ser essa pessoa que tem as soluções, ou por ter ali no radar a inovação, ou por acompanhar novidades. Uhum. Aí fez sentido lá atrás de quando eu estudei tendências, né? Como criar cenários. E essa coisa foi como um quebra-cabeça, assim. Foram várias pecinhas que eu fui fazendo, que eu fui acumulando sem entender, mas que uma hora elas fizeram sentido para o empreender. Uhum. Por quê? Em 2015, a Abril fechou a Veja BH, e aí eu tinha sido contratada, tipo, como repórter especial, São Paulo. Então, tipo assim, eu tô em Belo Horizonte, e aí meu filho nasceu. Aham. E aí, ele nasceu com alguns probleminhas de saúde, eu tive que dedicar o primeiro ano, assim, a ele. Uhum. E eu falei assim, gente, eu vou voltar para São Paulo, eu vou ficar em BH, se eu for ficar em BH, onde que eu vou trabalhar, qual redação, que eu já tinha passado pelas principais redações, eu vou voltar, e aí eu acho que não cabia mais, pelo meu contexto pessoal de vida, assim, de família, filho e tal, voltar para a redação do jornal. Porque redação de jornal é uma fábrica de loucos, né? A gente tem hora para entrar, não tem hora para sair, tem plantão, não tem feriado, né? Quando acontece os megas acontecimentos, qual que é o seu papel? Estar trabalhando. Cobrir, exato. Né? Eu falei assim, gente, não cabe mais. E aí eu resolvi empreender. Uhum. Sabe o que eu fiz? Você não sabe dessa história. Eu abri uma cafeteria e casa de chá.
inspirado no que... Eu falei assim, não, jornalismo acabou. Você realmente... Não, era virou... digital. Assim, imprensa acabou. Pensei na época. Eu penso diferente hoje, mas na minha cabeça da época eu falei assim, não vai fazer sentido eu continuar na imprensa, especialmente em Belo Horizonte, onde eu escolhi ficar. E aí eu resolvi empreender e eu abri um negócio com uma sócia em dezembro de acho que 2017. Já tô misturando as datas, mas enfim, em dezembro de um ano, e o negócio acabou em março do ano seguinte. Então ficou 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, Praticamente 4 meses. Praticamente 4 meses. E assim, sabe aquele errado que dá certo? Que foi uma primeira coisa que eu desconstruí. Porque o meu maior aprendizado veio desse período do empreender. Foi quando deu errado. Eu acho que se tivesse dado certo, eu não teria aprendido o que eu aprendi. Eu não teria criado o meu negócio hoje, que é uma agência de comunicação, se eu não tivesse passado por essa experiência do não dar certo. Então eu tenho isso guardado com muito carinho e eu acho que é uma das minhas principais conquistas foi ter dado errado. Você me pergunta assim, o que deu certo? Foi ter dado errado. Ter dado errado. Sabe? Então foi um aprendizado incrível na época. E aí quando... o que aconteceu? A gente fez um plano de negócios pra, tipo, funcionar de uma forma. E o negócio estourou, assim, pegando um exemplo do negócio, assim. A gente imaginou dele funcionar de manhã e tarde pra se adequar, né, à minha rotina e à rotina da minha sócia. E o negócio pegou, o público curtiu tarde e noite. Tarde e noite. E não funcionava. Eu tava com meu filho, assim, com 2 anos de idade. Assim, várias questões de saúde, terapias, médicos. Eu falei, gente, assim, Deus, assim, o negócio dar certo não significa dar certo pra você. Sim. Né? Nenhum plano de negócio cobre a prática. Normalmente acontece isso, né? A gente vai lá, faz um plano, planeja, o que é muito importante. Mas quando você coloca ele à prova, é quando a gente começa a ver, né, os ajustes que tem que ser feitos, desde os pequenos até os maiores. Mas foi quando eu aprendi sobre plano de negócio, sobre questão jurídica, né, de desfazer uma sociedade, sobre questão contábil. Porque o negócio fechou, era uma cafeteria que tinha muito produtores locais envolvidos, designers e tal. Eram mais de 50, assim, concentrados ali. E quando eu resolvi fechar, quem participava, assim, quem era como se fossem os fornecedores, eles falaram assim, não pode fechar, nós vamos assumir. Eu vou... E aí juntou um grupo, na época de 13 pessoas, e tipo, não, vamos assumir. Eu falei assim, ótimo, eu deixo de ser dona e passo a ser uma integrante desse grupo que quer tocar o negócio. E aí a gente fez, assim, como negócio, uma coisa muito legal, assim, numa época... hoje se fala, né, dos negócios coletivos e tal, não era comum na época. E ele foi um movimento que surgiu organicamente pela questão dos valores até e oportunidade de mercado, do entendimento também daqueles pessoas envolvidas na época. E sabe aonde que barrou? Numa questão contábil e jurídica, assim. Porque era uma casa grande, aqui em Belo Horizonte, e a pessoa que alugava a casa falou assim, não, eu não concordo que tenha mais de um CNPJ no endereço. Nossa. Aí, tipo assim, não dá pra... Não é pra 13 pessoas serem sócias. É para 13 pessoas trabalharem numa rede, assim, em conjunto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E aí não chegamos numa solução contábil, jurídica, ali, que atendesse o locador. O locatário. Aí a pessoa olhou pra isso, provavelmente, né? Imagino que ela deva ter olhado pra isso. Bom, antes eu falava com uma pessoa, no máximo 2, né? E tava tudo funcionando. Agora,
É um grupo. Não sei mais o que vai acontecer, eu teria que falar com 13, garantir 13 aluguéis, por exemplo, ou 13 formas de dividir isso. Isso vai aumentar meu risco. Aí a pessoa olhou e falou não. Por mais que a gente tenha feito uma estrutura jurídica com um responsável, né? Assim, ser dono é uma coisa, mas a responsabilidade... Sim. Então, a gente chegou, assim... Por isso que foi interessante, assim, teve investidor anjo, teve não sei o quê. Que legal. Teve muita coisa envolvida que eu aprendi. Sabe, assim, foi um legado muito bom, assim, ter passado por tudo isso. Mas não foi adequado pra época, não só pra época, mas pro contexto que foi formado ali. E aí se desfez. Aí realmente não teve, não ficou mais, se desfez. Olha se aí. desfez. Caramba. Eu cheguei à conclusão naquela época que fazer sozinha não daria certo. Ter a cafeteria sozinha não daria certo. Ter um negócio sozinha, assim, eu acredito muito hoje em trabalho de rede, comunidade, parceria. Sim. Né? Sim. Que é uma coisa que é muito discutido hoje pelas startups e projetos, né? Assim, inovadores, assim. Não necessariamente que tenha isso como core do negócio, assim. Mas... Por exemplo, até um empreendedor individual hoje, para lançar um negócio, ele cria uma comunidade. Sim. Ele estuda parcerias, né? Isso faz parte do plano de negócio. E eu acredito muito nisso, assim. Tem que ter. Não necessariamente, você, olhando essa parceria e empreender pensando em rede, ela vai desde fornecedores estratégicos e parceiros, né? Vai desde equipe que você precisa unir para fazer essa equipe colaborar e criar um negócio grande em conjunto, até mesmo um grupo de sócios e sócias que você também precisa em alguns momentos para se complementar e fazer o negócio crescer, fazer o negócio evoluir. Pessoas, eu digo sempre, Paula, eu acredito demais que uma pessoa, nós, cada um, né, indivíduos, nós conseguimos fazer grandes coisas. Nós conseguimos ter um ótimo desempenho em uma determinada área, fazendo, né, uma determinada atividade. Mas realmente produzir algo, não ótimo, mas produzir algo de excelência, algo extraordinário e que consiga crescer e continuar crescendo, sem sombra de dúvida, a gente precisa de mais pessoas participando daquilo, sonhando com aquilo, vivendo aquilo. Aí sim a gente cria legado, aí sim a gente cria coisas que são grandes, coisas que são extraordinárias. Podemos fazer sim coisas muito boas sozinhos, mas com mais pessoas, aí... Eu acredito muito na inteligência coletiva, sabe? Isso. Aquela coisa, sempre o grupo vai ser mais inteligente do que a inteligência de uma pessoa, né? Do mais inteligente do grupo. Então essa fase foi uma fase... difícil, mas ela foi muito rica, muito rica. E aí eu falei assim, poxa, e agora? Pois porque você foi lá, vamos lá, você tava no jornalismo, aí o jornalismo, a Vejinha fechou aqui, e aí você olhou e falou assim... Quis romper quis romper com o projeto. Resolvi empreender. Você pegou, olhou e falou, cara, e agora? Quer saber? Não quero mais saber de jornalismo, não vou voltar na redação, não vou voltar... Não, cara, esquece, vou abrir uma cafeteria. E aí, eu fiquei curioso com uma coisa só. Quando você tava pra abrir essa empresa, né, a cafeteria, que foi o seu primeiro negócio, certo? Sim. Quando você foi... Oficialmente, oficialmente, assim, né? Isso, fora os trabalhos. Meu primeiro CNPJ. CNPJ, porque empreender tava lá já, né, antes. Mas esse primeiro CNPJ, como que você... Da onde que veio a ideia e por que você teve uma pessoa junto com você como sócia? O que aconteceu ali que você falou, cara, eu preciso... Acredito que é isso e preciso de alguém. Sim. Quando eu morei em São Paulo, e... eu gosto de frequentar o Rio de Janeiro, existe um negócio que chama Casa do Saber, não sei se você conhece. Não. Que na época, hoje, né, por questões digitais, assim, e pós-pandemia mudou muito. Mas na época era uma casa em que tinha cursos livres. Então, por exemplo, tinha curso de História da Arte, curso de Filosofia, curso de Economia. Tinha diferentes tipos de cursos para quem queria aprender por gostar. Não era cursos porque eu preciso de um certificado ou porque eu preciso de uma formação. Não, eu sou aqui jornalista de economia, eu gosto de arte. Então eu vou ali fazer um curso de História da Arte. E eu achei isso sensacional. E não tinha em Belo Horizonte.
na época que eu me apaixonei por esse modelo de negócio. Aham. Falei assim, eu adoro conteúdo. Eu gosto de aprender. Então, quando eu tava lá viajando, não estava em Belo Horizonte, eu falei assim, nossa, eu queria levar isso pra Belo Horizonte. Aí eu vim pra Belo Horizonte. Mas surgiram esses lugares nesse tempo. Entendi. Então, teve uma época que teve um boom desses lugares aqui. Então, teve oficina de ideias, teve o Guaja, teve a Casa Ideia. Na época surgiram 5 lugares, assim, que começou a oferecer os cursos. Esse tipo de conceito, assim, de formação, educação, cruzada, não sei qual que é o termo certo hoje. E eu falei assim, poxa, então não cabe mais no mercado de BH um novo lugar. E eu gostava de frequentar esses lugares lá, porque eu além de eu gostar do curso, eu gostava de frequentar o café dos lugares. Que era muito interessante. É gostoso, Eram né? pessoas interessantes, era um clima interessante. E tinha essa coisa da serendipidade, né? De você sentar com alguém que é interessado no mesmo assunto. E aí, quando você vê, você tá, assim, conversando sobre história da arte com alguém no café, porque você tá ali fazendo um curso e tal. E aí, eu falei assim, então, em vez de ter em Belo Horizonte um lugar de curso que tenha um café, eu vou fazer um café que tem curso. Sensacional. Genial. Né? Que legal. E aí a história era, aí por que eu precisava de uma sócia? Aí eu fui fazer curso de empreendedorismo na prática, que eu sabia a teoria, que eu escrevia sobre isso. Sim. Né? Sobre o fazer. Ideias, né? E o como fazer, exatamente. Eu escrevia sobre isso, eu entrevistava pessoas sobre isso. Sim. Mas eu não, assim, o jornalista é só um porta-voz. Ele não é a fonte do conhecimento. Ele é um intermediário, né? Você é um especialista em empreendedorismo. Eu te entrevisto para escrever, não a minha opinião, a sua opinião. Eu só sou uma intermediária. Então, eu comecei a fazer cursos de negócio, de empreendedorismo. Desde Sebrae até, sei lá, outros tipos de curso. E aí, num desses cursos, eu reencontrei uma amiga que era dessa área de gastronomia e restaurantes. Eu falei assim, ótimo. Porque a minha praia é a curadoria de conteúdo. E eu não sabia comandar, assim, zero, cozinha, espaço, assim. Eu não tenho essa habilidade, assim. Eu sou boa consumidora. Mas o fazer não seria comigo. Sim. Então, essa parceria fez muito sentido por ser um negócio de, assim, complementar. Se complementou. Então, 2 pessoas assumiram 2 frentes, assim. E principalmente na área de alimentos, restaurantes, cafés, toda essa área alimentícia, quando você vai prestar, eu falo bastante isso também, que quando você vai prestar o serviço nesse segmento, não pode pecar jamais na qualidade e origem correta do produto, né? E cuidar ao máximo com os estoques e com a perecividade deles. Não tem muita coisa, né? Isso é assim, não pode descuidar jamais disso. Porque você tá levando em consideração a vida das pessoas que estão consumindo aquele alimento. Sim. Né? Então, isso daí não dá pra... Eu digo, não dá pra descuidar. Tem que ter muita responsabilidade. Agora, imagina, eu, que não gosto de fazer supermercado e as coisas faltam na minha casa... Como que eu ia estar à frente dessa área no restaurante? Não tinha jeito, né? Não dá. Não tem jeito. Aí faltou isso e você... Faltou isso. Daí você pegou e falou assim, puxa, veio... Né, casou, você fazendo... Casou. Então, olha só isso, Paula. Você... O estopim, né? Pelo que eu tô entendendo, né? Que você tá contando, eu tô percebendo aqui o seguinte, que você... já frequentava lugares, você via lugares, observava lugares e esses lugares te inspiravam. Quando você pensou e falou assim, puxa, quem sabe eu comece um negócio? Você olhou lá atrás as coisas que você viveu e que você gostava, as experiências, percebeu que aqui tinha um pouquinho, não tinha, mas depois começou a ter mais do mesmo, ou seja, lugares em que ofereciam esses cursos, treinamentos e tal, e você falou, puxa, eu vou fazer o contrário. Então você pensou num posicionamento diferente. Né? Eu vou fazer o contrário, eu vou ter então um café em que oferece isso, mas eu preciso buscar conhecimento. Conhecimento. Você foi buscar o conhecimento de como empreender melhor, por mais que você tivesse várias bagagens, né, de outras pessoas, mas a comunicação de cada uma delas, você falou, legal, qual que é o meu jeito também de fazer? Sim. E encontrou uma pessoa complementar, Sim. né?
Mesmo, né, fazendo tudo isso, encontrou uma pessoa complementar, montando o planejamento, porque quando a gente vai estudar sobre empreendedorismo, né, e eu quero abrir um negócio, a gente estuda que sim, tem que ter um plano, tem que ter um projeto, você pensa, né, as etapas do que vai ser feito. Mesmo fazendo isso, mesmo assim... nosso plano de negócio tinha, assim, 60 páginas. 60, exatamente. Público-alvo, matriz SWOT, precificação, região, né, público, fluxo de caixa, o pessimista, otimista e o razoável. Tudo isso. Aí, quando foi no D1, vocês começaram a rodar, começaram a executar aquele plano e viu que aquele plano ele seguia por um caminho, mas o público estava indo para outro. Sim. Até que chegou um determinado momento que isso não estava mais no core daquilo que vocês imaginavam, né? Com o jeito que vocês estavam buscando, né, o empreendimento dali para frente. E aí os fornecedores olharam e falaram, não fecha não, pelo amor de Deus, vamos tentar se unir. E aí tentaram, teve um problema jurídico legal, ou melhor, teve um aparato que sim funcionava, mas o proprietário do local falou, para mim não vai rolar isso. E aí, em 4, 5 meses aproximadamente, aí por essa questão do local, né, do ponto, acabou não indo para frente. Mesmo, e aí eu reforço aqui, né, mesmo com projeto, com pesquisa, né, com tudo. É muito interessante isso. E que isso, aí eu acho que dá pra fechar aqui, desse racional, que esse foi um dos maiores aprendizados que você teve. Foi. Né? Fundamental. Para dar o próximo passo, que é... E aí você não sabe o que eu fiz. Porque aí teve a etapa jornalismo, a etapa empreendedorismo. Bom, O que eu sei fazer? Jornalismo. E eu aprendi a empreender. Então o que eu fui fazer? Empreender em jornalismo. Não é tão óbvio. Perfeito. Exato, perfeito. Era muito óbvio, mas eu tive que atravessar isso. Sim. Entende? Por isso que eu falo, é jornada, né? Eu tinha que passar por isso, assim, o passar pelo empreender e fechar um ciclo. Porque eu fechei um ciclo de um empreendimento, né? Que foi o abrir e o fechar. Perfeito. E isso que fez todo sentido. Eu falei assim, Paola, mas é tão óbvio. Porque eu falei lá no início que eu não queria empreender, né? Porque os traumas familiares. Mas nesses cursos que eu fui fazendo, eu me destacava. E as pessoas falavam assim, Paola, você é uma ótima empreendedora. Eu falei assim, não, eu não sou, gente, não sou. Paola, você se destacou aqui. Eu falei assim, não destaquei não. Tem algum engano, porque eu não quero ser isso. Então, eu recusei muito esse não sei se é dom, né? Não é dom, é porque eu tenho isso na família desde sempre. É o chamado. É uma herança. Né? Não sei. Mas aí, eu falei assim, gente, eu já faço consultoria de comunicação. Eu já tenho produto, já tenho cliente. Eu já tenho tudo. Por que eu tô... Eu não enxergava isso. Porque eu fazia as estratégias de comunicação, as pessoas me procuravam, já tinha um boca a boca. Eu não aguentava de tanto trabalho, assim, eu recusava. Você pode fazer isso? Não tem tempo. E eu falando isso enquanto eu tava empreendendo com outra coisa. Você tava atrás do balcão arrumando um negócio ali, mas não, deixa eu fazer essa matéria aqui. Que doido. E aí fez muito sentido. Aí veio pandemia. Quando veio pandemia, pra mim, não é que foi muito bom a pandemia, né? Isso, mas você entende, assim, foi um momento de muita demanda de trabalho na pandemia. Por quê? As empresas precisavam estar bem posicionadas no digital. Porque tudo virou digital. Exato. Teve um foco muito maior. E aí, eu recebi muita demanda por estratégia digital, de construção de reputação e fortalecimento de marca e ambiente digital. E aí a agência bombou. Assim. Uma dúvida. Quando você estava ainda trabalhando lá nos outros canais, nas outras mídias, e você fazia os trabalhos de consultoria, era você sozinha ou às vezes você também precisava de alguém para você contratava alguém, um freelance para poder ajudar e fazer revisão, coisa assim? Ou era tudo você? Era basicamente eu. A maioria era você? Eu gosto muito eu acho que design é uma coisa muito importante. Perfeito. Acho que a estética, ela faz toda a diferença na entrega. Então,
eu sempre tive designer parceiro. Que tá. Entendi. Sempre, assim. Eu acho que o visual, o belo, eu valorizo muito o belo. Perfeito. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Então, designer foi uma coisa que eu sempre valorizei muito. Mas eu sempre tive muito claro o que eu oferecia, assim. Então, tipo, você faz redes sociais, preciso de alguém que além disso faz isso. Eu falei assim, não, a minha expertise tá aqui, ó. Perfeito. Tá na estratégia de comunicação, tá em criação de produtos editoriais, né? Construção de conteúdo e assessoria de imprensa. Perfeito. Isso aqui eu tenho experiência, eu tenho prática, eu tenho uma soma de pecinhas desse quebra-cabeça que isso aqui faz sentido. Sim. Então, eu não vou te vender redes sociais para incrementar o meu produto ou ter mais lucro. Porque a agência hoje, ela foca muito no que é a expertise. E aí, como que veio a construção da Maia? Ela explodiu. Era eu e mais uma sócia. Na época, éramos 3, começamos com 3 pessoas só. E aí, virou, né, eu e minha sócia, a gente falou assim, não, vamos construir então, né, vamos ela era diretora numa startup, eu era colunista do jornal, e esse trabalho que a gente fazia de consultoria era um plano B. Como na pandemia os nossos planos A reduziram, a gente falou assim, então vamos assumir o plano B como plano A. E aí a gente fez essa oficialização da Maia, né, como marca, como criação dos... O que a gente fazia para os outros, a gente resolveu fazer para a gente. Foi em 2017. A gente criou em 2017, mas a gente oficializou como branding, como canais e tal, na pandemia. Ele aumentou a demanda. Aumentou a demanda, aí criamos processo e tal. E aí, o que a gente quis fazer? A gente pensou assim, vamos criar a agência em que a gente gostaria de trabalhar. Qual que é o lugar que eu gostaria de trabalhar? Se agora eu vou empreender e não é meu forte, eu não gosto tanto, então eu vou construir o lugar que eu acho que eu queria trabalhar. Que seja um lugar incrível de trabalho, assim, com uma cultura muito legal. Pra eu não repetir esse modelo que me traumatizou até então. Né? Então, o que é o legal hoje da Maia? Hoje somos 11 mulheres, só somos mulheres. Eu não sei se você já reparou que só somos mulheres. Propositadamente. A gente é 100% remota. Então, tem eu em BH, tem gente interior de Minas, tem gente de São Paulo, tem interior de São Paulo. Tem uma que é nômade, tem uma que hoje vive no Uruguai, tem uma que atende a gente de Lisboa e tem uma que viaja América Latina. Então, assim, a gente... E eu acho que o digital trouxe isso, não é uma coisa mais territorial. Eu estou em Belo Horizonte, mas a Maia não é de Belo Horizonte. Assim, da onde que a gente não tem essa questão da territorialidade. E clientes também? Vocês também pegam clientes mais focados ou... Não, tem de todos os lugares. A gente tem cliente no Ceará, a gente tem cliente em Goiás, em Brasília, Curitiba... não tem essa... Porque os veículos também, por mais que eles tenham sede e os nacionais estejam em São Paulo, Rio e Brasília, a gente tem portais e tem lugares hoje também no país inteiro. As pessoas que trabalham para os veículos que estão em São Paulo, não necessariamente ela está em São Paulo. Perfeito. Então essa questão da territorialidade perdeu muito esse sentido. E a gente tem uma grande vantagem de ser nativa digital. Né? Porque as assessorias que eram tradicionais, sedes e tal, elas têm dificuldade de uma atuação em ambiente digital. E pra gente, a gente nasceu assim. Então, a gente tem... Isso se torna um diferencial. Porque a gente também não está presente com o cliente.
Sim. Mas a gente se encontra num ambiente digital e isso facilita o nosso trabalho também. Porque a gente consegue atender qualquer cliente de qualquer lugar por conta dessa expertise do digital, que faz sim muita diferença na prática. São 3 de cabeça, devem ter inúmeras vantagens, mas me vieram 3. Primeira vantagem, a questão de já ter nascido nesse formato digital já traz para vocês inteligência de como o digital funciona. Então, falar do digital e agir como digital já fica fácil, inclusive para fortalecer a marca dos clientes. Segundo, cultura. Né? A cultura que vocês querem passar e a cultura que vocês são hoje é uma cultura de que você não precisa necessariamente estar aqui. Você está em qualquer lugar, né, não importa, né, a região, não importa o formato, mas as pessoas elas estão de forma remota, de forma online, de forma digital. Então essa seria a segunda. E a terceira é que para vocês atraírem esses talentos, isso também tem um grande diferencial. Que para vocês atraírem pessoas, não tem mais também uma determinada região. Vocês vão pegar do Brasil todo, ou talvez até de fora de outros países, né? Vai entrar na rotina de vocês. E sabe uma coisa também que é muito relevante para o nosso resultado? A gente fala muito de diversidade. A gente tem diversidade geográfica. Isso faz muito... faz muita diferença no resultado. Por quê? Por exemplo, a gente já teve um cliente que contratou a gente na área de escritórios compartilhados, assim. Cresceram, tão gigantes, passaram Series A e aí nova rodada de investimento. Vem diretor de São Paulo, não, vamos contratar uma agência agora de assessoria de imprensa de São Paulo. E aí, foram e voltaram. Porque assim, Paulo, não conseguem captar. Não consegue. Então a gente tem um índice de ser uma agência em que os clientes acham às vezes que precisam de um grande escritório de comunicação que tem uma sede gigante na Faria Lima. Mas quando chega lá, ele vai conversar com o estagiário. E não existe inteligência coletiva no time em que ele contrata de uma grande escritório de assessoria. E aí volta. Eu adoro essa taxa de retorno nossa. Isso é bom. Isso é muito, muito legal, assim. Sim. E aí, a gente falou de diversidade geográfica, né? E uma coisa também, você falou uma coisa que é muito importante, esse ponto, sobre talento. Então, por exemplo, a gente tem um formato muito flexível de trabalho. A gente usa ali, né, essas ferramentas digitais, né? Tem Trello, tem Slack, tem Notion. Então, assim, a gente tem processos que funcionam digitalmente, assim. A gente é muito redondinha, assim, no digital, sabe? E isso permite... assim, somos mulheres. E aí a gente criou uma coisa que é tipo de trabalhar de parzinhas, assim. Então, existe um espírito colaborativo. Tipo, eu não acredito numa sociedade em que a mulher tem um trabalho que ela não possa levar e buscar o filho na escola. Porque ela precisa ficar 6, 8 horas no trabalho e a escola é de 5 horas. Não encaixa, eu não acredito nessa realidade. Então, assim, não... leva seu filho, trabalha, busca seu filho, trabalha à tarde. Não são horas ininterruptas. Então, a gente tem uma flexibilidade que acolheu as dores das mulheres profissionais jornalistas do mercado. Então, hoje a gente tem mulheres saindo desses grandes escritórios que eu citei para ir para Maia. Eu não divulgo vaga. Eu tenho já lista de pessoas que querem trabalhar na Maia. Que é tipo, nossa, Paulo, é flexível, é assim mesmo, tá uma conta para outra, que conta para outra. E aí a gente tem um time forte, um time sênior, um time experiente. Porque a gente criou essa cultura de tipo, não, é possível trabalhar dessa forma.
não é ser só workaholic que você tem resultado. A gente tem outros valores na vida. Sim. A gente precisa fazer atividade física. Para mim, produtividade tem a ver com o bem-estar das pessoas. Então, eu quero que minha agência ofereça bem-estar para as pessoas que estão lá. E não bem-estar porque ela toma remédio. Ou um bem-estar porque ela tem 1 hora na semana para fazer terapia. Não é sobre isso. Né? Então, assim, a gente tá sempre muito preocupada uma com as outras. Tá doente? Vai lá. Você não vai ser produtivo se tiver um problema. Perfeito. Então vai lá, alguém te cobre. Quem vai te cobrir? As pessoas se oferecem para cobrir. Hoje é muito natural o que acontece. Então, além, né? Olha que legal, né? A gente avançou, eu falo sempre sobre os 5 Cs, né? E que esses 5 Cs, eles vão caminhando de acordo como a empresa ela vai evoluindo e vai crescendo também. Você relacionou aquela tua vontade, ou melhor, você teve aquela visão, né, de uma coisa que você gostava muito de fazer, e aí você levou isso para um empreendimento, né? Você sempre se formou e trabalhou nessa parte do jornalismo, e você estava com o coração nisso, mas você não gostava dos locais e como eles agiam com as pessoas, né? Como que essas empresas, elas contratavam as pessoas e mantinham uma cultura que não é legal, né? Que não é bacana. E você falou, eu vou fazer, quer saber? Vou fazer o contrário disso. Então, o coração você tinha, me destacou uma coisa, um ponto, Paula, que você falou aqui, que me chamou muita atenção. A gente não entrou nele ainda, mas me chamou muita atenção que você falou o seguinte. Você falou que, às vezes, os clientes, eles chegam pra você e eles falam assim, não, eu quero sim assessoria, quero trabalhar com a mídia e tal, e quero redes sociais, e quero isso e aquilo, e você olha e fala, redes sociais não. Eu tenho parceiros, talvez indico um aqui, um lá, tal, escolha, tem esse pessoal, mas isso não é da minha expertise. Então, isso é o quê? Você conseguir atender bem ao cliente foco. Aquele cliente que você consegue atender com bastante, eu diria até que naturalidade, você consegue, né, naturalidade hoje, né, depois de treinar bastante, mas com naturalidade você consegue atender ele com maestria. Então, você teve foco nesse cliente, né? Então, empreender com o coração, você conseguiu atender o seu cliente foco com bastante qualidade. Com certeza, teve caixa, mas a gente, caminhando um pouquinho mais para frente, tivemos várias coisas, mas destaco 2. Você falou de processo. Você falou, a gente tem os processos digitais muito bem feitos, citando ferramentas como o Notion, como o Trello, como o Slack, comunicação e por aí vai. Então, você definiu bem processos e tem uma disciplina, uma cadência, né? Sim. Então, e por último, o último ponto que você falou agora, que eu acho que é um destaque gigantesco do que a gente está falando dessa jornada, é que você conseguiu criar, junto, né, com a sua equipe, uma empresa que tem uma cultura na qual atrai, retém e consegue ser diferente do mercado com relação a talentos, né? Você desconstruiu aquela visão da agência tradicional, né? Uma agência que tem uma sede e tal. Você desconstruiu essa visão e falou, eu quero fazer como do lugar que eu gostaria de ter trabalhado, ou como eu quero trabalhar. E aí você tem hoje uma empresa com 11 mulheres que estão espalhadas pelo Brasil, espalhadas também, inclusive até em outros países, e que estão fazendo um trabalho de muito, muito destaque, né? Sim. De tudo isso... Nossa, te ouvindo agora, assim, fiquei até tipo, quem é essa pessoa? Essa é a Paola. Né? E se isso não é empreender, eu não sei o que é. Legal. Se isso não é empreender, eu não sei o que é. Sim. Eu tenho certeza que durante todo esse processo teve muita gente que te ajudou, muita gente que conseguiu fazer, né? Você passar por algumas dificuldades, por algumas situações, alguns problemas, mas se você pudesse, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e às vezes elas se identificam muito, né, com as dificuldades que a gente tem no dia a dia, se você pudesse lembrar de uma situação ou de um problema que você enfrentou que te marcou muito e que você falou, puxa, isso aqui realmente foi uma boa lição para mim, né? Te vem alguma coisa à cabeça? Tem alguma coisa que você fala, puxa, isso aqui realmente foi uma lição e vale a pena, sabe? Sim, olha, tiveram algumas situações. Vou te falar a mais recente, que tá mais fresquinha assim na minha cabeça. São boas.
Por mais que a gente tenha essa flexibilidade, essa construção diferente, por exemplo, a gente trabalha até 30 horas semanais. Não estipula o mínimo, estipula o máximo. A gente garante que não vamos trabalhar mais de 30 horas por semana. O mínimo não importa. Se o seu resultado, se o seu... não tem hora de começar e largar. A gente tem vários compromissos, né? Mas embora a gente tenha isso, eu, como empreendedora, carregava muita preocupação, muita sobrecarga, coisas que me deixavam exaustas. E aí, eu peguei dengue esse ano e eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Dengue acaba. E eu não estava em Belo Horizonte. Eu não consegui voltar. Eu não tinha condições de ficar 2 horas ou sentada ou alguma coisa. Eu tava de fato de cama. E aí, nesse período, tudo funcionou. Olha isso. As coisas funcionaram. Funcionaram com meu filho. Funcionaram na Maia. Funcionaram com todos os clientes. E eu falei assim, mas se eu estou exausta todos os dias, se eu estou me acabando todos os dias, que eu não posso deixar muito bom. De entrar no WhatsApp, eu não posso deixar de ver e-mail, eu não posso deixar de entregar. Isso aconteceu sem mim em 10 dias. Então, por que eu tô tão exausta? Eu vinha, por exemplo, eu fui em médico e falava assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo, é da idade 40 mais, a gente reduzir produtividade. E aí, eu falei assim, o que tá acontecendo? E a dengue me assustou, porque eu vi, assim, perca de músculos no corpo. Eu falei assim, gente, eu preciso, assim, não adianta eu ter trabalho. Eu conseguir ter produtividade se eu não estou cuidando do meu corpo. E isso tem uns 2 meses, assim. E aí eu falei assim, não. Ok, então eu vou conseguir inserir atividade física no meu horário de trabalho. E isso vai aumentar, é o que eu preciso para aumentar a produtividade. Léo, parece muito óbvio. É claro que a gente sabe que atividade física melhora a produtividade. Mas quando você se vê, você tá tomando uma Novalgina para dor de cabeça, e aí você deixa de concentrar durante 1 hora, mas se você fizesse uma caminhada de 1 hora, você não tomaria Novalgina e você renderia mais. Acho que existe uma coisa da medicalização, assim, né? Hoje, da sociedade. E eu virei essa chave tem 2 meses só. Assim, aconteceram muitas coisas. Mas até no Minas Summit, que eu mediei um painel... Eu mediei um painel com a Mônica Hauck, que é a CEO da Solids, e com o Rodrigo Cartacho, que é CEO da Simpla. E os dois era sobre o lado difícil de empreender. E eles falaram sobre exaustão, assim, o quanto que é exaustivo tá ali no dia a dia para fazer um negócio acontecer. E aí eu fiz uma pergunta parecida com o que você me fez agora, que é: o que vocês fazem para estar preparados para essa exaustão? E a resposta dos dois foram atividade física. A virada de chave para os dois, que são CEOs, né, de grandes startups, é atividade física. Então, assim, se eu fosse falar de um grande aprendizado, era cuidar do corpo. Hoje a gente vê muitos estudos, muito investimento em aumento de produtividade, performance. O tempo inteiro a gente vê conteúdo sobre produtividade e performance. Mas a gente está buscando produtividade e performance dentro dos escritórios. A gente está buscando produtividade e performance sentado na cadeira. A gente está tentando entender diferentes métodos. Para de X em X minutos. Tem vários métodos para aumentar a produtividade, desde que você esteja sentado olhando para o computador. E talvez o ganho de produtividade esteja fora.
Sim, perfeito. Esteja fora, na atividade física. Então, esse é o meu último grande aprendizado, assim. E tem 2 meses eu falei assim, não, vou criar o hábito. Diz que são 28 dias para criar o hábito. Então, vamos criar o hábito. E eu consegui criar esse hábito. E eu tô muito feliz, porque assim, eu volto da academia, eu sento no computador, com aquela endorfina, eu respondo o que eu gastava 2 horas para responder e-mail, hoje eu respondo em meia hora. Assim, eu ganhei tempo ao tirar tempo para ir pra academia. É doido. Né? Ó, eu tô num processo de descoberta também da minha saúde. Também melhorar e pensando, né, em ser mais produtivo, como que eu consigo ser mais ativo também, ser mais feliz no final do dia. Porque realmente um corpo que não tem saúde, ele não consegue produzir, ele não consegue ser feliz, ele não consegue atender a família, ele não consegue fazer as coisas com qualidade. E nesse processo, eu tô testando ainda algumas coisas, mas eu tirei carne da minha alimentação. Então vai fazer 1 ano e 6, 7 meses já. E eu comecei, além de exercício, atividade física e tudo mais, eu comecei a fazer jejum intermitente. E eu vou falar pra você que eu era bem descrente, né, de como que funcionava, qual que era o formato. Ficava sempre com aquelas dúvidas que são as mais... as que estão mais na cara, né, mais comum. E, por exemplo, mas você não vai ficar fraco, mas não vai ter dor de cabeça, mas vai perder massa magra, né, a massa muscular, e vai começar a comer, vai atrofiar seus músculos, enfim, aquele monte de coisa. Fui buscar informação, até que chegou um momento eu falei assim, quer saber? Eu vou testar. E aí eu comecei a testar. Até agora, não sou especialista no assunto, mas sou especialista no que tá acontecendo no meu corpo. Sim. Até agora, eu tô muito feliz com o que tem acontecido. Sim. Eu me sinto bem mais produtivo fazendo jejum. E jejum, assim, jejum até um pouco mais longo. E você faz atividade física também? Atividade física. É porque uma coisa puxa a outra, né? Essa é uma coisa também que o pessoal pergunta. Fala, não, mas daí você não pode fazer atividade, ficar mais em repouso. Não. O corpo, ele é inteligente o suficiente para entender, e isso já vem da história, o corpo é inteligente o suficiente para ele conseguir produzir aquilo que é necessário, transformar aquilo que é necessário dentro do seu corpo para você ter a energia. O pessoal fala assim, não, mas eu vou tomar o pré-treino e daí eu vou fazer exercício. Mas se a gente for lá no tempo paleolítico, lá na época em que, né, nós não tínhamos a abundância de comida, de acesso à comida que nós temos hoje, lá atrás não funcionava. Não, peraí que eu vou comer o meu pré-treino antes de caçar. Não, se você tá indo caçar, meu amigo, você não tem pré-treino, você não tem nada. Então o corpo, ele já é preparado para esse tipo de coisa, para você fazer atividade física. Vamos colocar aqui caça. Então você vai fazer atividade física e aí sim depois você vai comer. Enfim, tô no processo de descoberta também, muito interessante. Mas eu acho muito legal que hoje, assim, né, falar de empreendedorismo, negócio, passa por saúde mental e atividade física. Total. Paula, a gente ficaria muito tempo aqui conversando de empreendedorismo, conversando de saúde, as coisas que potencializam esses aprendizados nossos, mas a gente tá chegando ao fim e eu gostaria de compartilhar com você também esse momento para você falar com todo o pessoal, os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo aqui, também como que eles conseguem entender um pouco o que a Maia faz, como que vocês atuam, quais são os diferenciais que vocês têm, enfim, como que chegam também até vocês, né, para poder entender mais sobre o serviço. Fica à vontade, porque olha, se tem uma coisa, pessoal, que eu tenho certeza absoluta, é que nós, como empreendedores e empreendedoras, nós precisamos nos comunicar para fora. Não adianta nada a gente ter... meu pai, ele dizia o seguinte, você não conseguir mostrar as coisas que você faz com qualidade, é como você acender uma vela e colocar ela debaixo da mesa. Ninguém vai ver essa vela. Então, você precisa mostrar essa vela, e mostrar ela com qualidade faz toda a diferença, que é o que a Maia faz e a Paola com toda a equipe lá. Então, a Maia é uma agência de comunicação e ela tem 3 principais frentes de trabalho, que é a estratégia de comunicação, ou seja, eu tô montando um negócio, qual que é a estratégia de comunicação que eu vou adotar? A gente faz a estratégia e entrega a estratégia, essa é uma coisa. A outra coisa é a assessoria de imprensa, que é como você cria reputação, fortalece a sua autoridade de marca por meio da imprensa, que é orgânico.
Depois eu vou falar mais sobre PR, né? Ou assessoria de imprensa, mesma coisa. E terceiro é produto editorial, que é o que a gente chama no marketing dos produtos ricos, né? Dos conteúdos proprietários, nesse sentido. Então, vai desde um reporte até um roteiro de podcast, por exemplo. São essas 3 principais frentes. PR, assessoria de imprensa, que é o que a gente é mais buscado hoje. O que eu costumo dizer, assim, da área de comunicação? Antes, as grandes empresas tinham a área de marketing e a área de comunicação. Hoje, a comunicação entra no guarda-chuva do marketing. Né? O marketing, ele se aproximou mais do comercial, se mistura muito hoje com growth, com comercial, e a comunicação tá ali dentro, e a assessoria de imprensa é um braço do marketing, um braço dessa comunicação que foi absorvida. Antigamente, você tinha os veículos de imprensa. O que é um veículo de imprensa? É quando uma marca precisa de um veículo para chegar no público. Existe esse intermediário. A era digital foi tirando os intermediários. Então, uma coisa que aconteceu foi a marca ter o seu próprio canal. E quando eu tô falando de marca, eu tô falando de empresa, de projeto, de pessoa, enfim. Independente de quem seja, ali é uma marca. Então, a marca começou a falar direto com o seu público. Você não precisa mais do veículo. Eu tenho um canal que eu falo direto com o meu público. Mas hoje a gente vive uma terceira onda, que é, eu preciso que pessoas de reputação me validem. Então, eu preciso estar bem no mercado e ser falado, ser referenciado, ser ali, ter uma chancela de quem tem credibilidade. Porque como a gente vive uma infodemia, um excesso de informações, e todo mundo falando sobre tudo, como que eu ganho relevância? Sim. Quem sou eu? Como se destaca? Sou eu falando de mim? Sim. Então, a assessoria de imprensa não é sobre... Eu gosto muito de ser muito clara na conversa, que não é sobre ter uma publicação na imprensa e, consequentemente, encher o carrinho. Não é sobre impactar vendas. Esse investimento em reputação, ele não tem um valor. Não é eu vou investir X e vai voltar X. Qual que é o seu valor? Quanto a sua marca vale? Quanto seu nome vale? Isso é um investimento intangível. Então, é um investimento em reputação. Na prática, como que você vê isso? Eu tô anunciando um produto. Quando você vê um produto, você vai dar um Google. Esse produto é de credibilidade? Essa pessoa aqui tem autoridade? Quem é esse que tá falando? Quem é essa marca? Qual que é esse produto? Você vai lá no Google. Quando você vê que você foi entrevistado por uma Folha de São Paulo, que você deu uma entrevista para uma Globo, que você saiu no Valor Econômico, tipo assim, poxa, essa empresa é de credibilidade. Passou pelo difícil filtro, que é cada vez menorzinho, mais estreito, esse funil da imprensa. Então, se atravessou esse funil, é porque tem credibilidade. Tem alguma coisa... É como se tivesse... A credibilidade é como... Tem verdade ali. Né? É como se fosse isso, tem essa credibilidade, essa validação. E aí, isso é uma construção da reputação que faz um investidor chegar em você, que faz você ser convidado para uma palestra, que faz você conquistar um parceiro, você conquistar o seu cliente. E aí tem um outro lado, que é precisamos produzir conteúdo. Ficou muito padronizado o conteúdo que se produz. Você entra no Instagram, você sabe o que é um template. GPT, você sabe o que é um texto de GPT. Você bate o olho e você vê lá. Uma introdução, 5 coisas, conclusão. Querido, isso aqui é GPT. Sim. É possível identificar um padrão de produção. Então, o que sai na imprensa vira um conteúdo a ser trabalhado.
Normalmente, por exemplo, vendo isso muito na ponta, você tem lá seu Instagram. Todo mundo curte. Quando você posta, isso deve ter acontecido com você. Se você posta, dê entrevista, né? O famoso Mãe Sai na Globo. Isso é uma enxurrada de engajamento. Então, as suas publicações, elas se tornam conteúdo relevante no seu feed, na sua apresentação institucional, né? No seu site, o destaque para a imprensa, o saiu na mídia, né? Tudo isso são validações importantes. Assim como o depoimento de um cliente é importante para ter ali no seu site, uma inserção na imprensa também é importante. E assim, aí o ponto, assim, por que eu não faço isso? Porque, Léo, assessoria de imprensa tem muita coisa por trás. É um trabalho muito de formiguinha. Poderia ficar aqui 1 hora falando só do que a gente faz. Porque não é fácil você gerir uma comunidade de jornalista. Cada veículo tem o seu perfil. Você adequar. Não é sobre pegar o meu pitch de elevador e mandar para o jornalista. Não. Ele não vai passar da primeira frase. Você vai queimar o seu filme. Você tá achando que você tá se vendendo? Você tá queimando o seu filme. Então, assim, o que você escreve pro Valor Econômico é diferente do que você manda pra Globo. É diferente do que vai pra rádio, é diferente pra TV, é diferente pra revista, é diferente pra portal, é diferente pro especializado, é diferente pro geral. Às vezes o que tá por trás, né? Às vezes o assunto e a pauta, aquilo que você quer comunicar é a mesma coisa. A essência, né? Eu diria, a essência é a mesma. Mas o jeito e o formato, como você falar, isso tem que ser especializado. Né? Você tem que, como empresa, a gente precisa saber falar o que o Valor Econômico quer. Porque o Valor Econômico fala com um determinado público. Então, o que ele quer? Né? E ele não quer fazer propaganda para você. E ele não quer fazer propaganda para a empresa, exatamente. Ele não quer. Ele quer informar o público de alguma coisa que seja relevante para o público. Mas ele não quer falar da sua empresa. Você vai falar, eventualmente, mas não é o principal dele. Não é o que ele quer fazer principalmente. Não. E esse trabalho... Aí quem tá nos ouvindo deve estar pensando assim, tá, legal. Ultra difícil. E é um trabalho, né, que... Pô, então se eu quero fazer uma publicação, empresa, né, quero fazer uma publicação, quero mostrar a minha empresa para esses diferentes meios de comunicação, significa que eu, então, vou precisar fazer diferentes anúncios e diferentes jeitos e diferentes formatos? Não. Porque a Maia consegue fazer isso e tem expertise em fazer isso. Então, quem se conecta com a Maia... Mesmo que você faça... você não está acompanhando o que a imprensa está escrevendo, quem está escrevendo, quem fala sobre o que aonde. Porque a gente sabe, assim, quem escreve sobre determinado assunto no Valor, no Estadão, na CBN, na Globo. E a gente faz contatos diários, a gente nutre um diferencial da Maia é que a maioria das agências tem mailing. E a gente trouxe para a Maia a questão das startups, que é ter comunidade. Então a gente trata os jornalistas, mesmo que ele não saiba, como uma comunidade de jornalistas. E a gente faz coisas para nutrir essa comunidade de jornalistas. Então, assim, a gente tem newsletter para essa comunidade de jornalistas. A gente, por exemplo... mês passado, a gente fez o primeiro manual de narrativas atípicas para os jornalistas. A gente fez uma pré-aula de escrita jornalística e inteligência artificial. Tiveram 146 jornalistas inscritos dos principais veículos do país. Então, a gente está ali, isso não chega nem para o nosso cliente, assim, mas a gente está ali alimentando a nossa comunidade de jornalistas. Se você descobre o contato de um jornalista e manda um conteúdo, isso não quer dizer nada. Não. E é uma construção. Por exemplo, você faz um conteúdo, o jornalista vai ver pela primeira vez e tipo, nossa, quem é? E vai ignorar. E aí você vai fazer de novo, e vai fazer de novo. E aí você cria uma narrativa na cabeça do jornalista com essa constância de resultados. E hoje, Paula, como que a galera consegue chegar na Maia? Hoje, se você for compartilhar, pessoal, vocês vão, então, chegar para nós, fale com a nossa equipe, no site, um e-mail, rede social, como que o pessoal chega? Sim, tem... E se puder deixar uma mensagem final para a turma que está empreendendo, que está buscando, o que você deixaria? Legal. Bom, como chegar na Maia? Através do site, Maia PR,
maiapr.com.br. Maia com Y? Com Y, boa. Tem o Instagram, Maia com Y, pr.br. Pode também entrar em contato comigo. A gente é muito afinadinha ali, estamos todo mundo junto. No Instagram é Paola Jardim Carvalho, @Paola Jardim Carvalho. Então, diferentes formas. Através de você entrar lá no Instagram do Léo, vai me achar tá lá também, como seguidora do Léo. E uma mensagem, vou deixar muito essa mensagem desse novo momento, assim, de comunicação. Imprensa ainda tem um poder muito grande, por mais controversas políticas ou do nosso tempo. Mas ainda quem tem credibilidade para falar de setores. O papel da imprensa não é o do produtor de conteúdo, de escrever aquilo que ele recebe por isso. Não é um publi, né? Você vai pagar um jornalista e ele vai publicar. Não é um influenciador que ele precisa falar bem para ser convidado. Imprensa, o jornalista é aquele que vai criticar. É aquele que tem repertório sobre o assunto. Que se ele não achar que você é válido, ele não vai escrever sobre isso. Então, passar pelo crivo da imprensa hoje é sim uma forma muito potente de se criar reputação, valida, ou de fortalecer a sua marca. Então, assim, acreditem no poder da imprensa, não só como negócio, mas como fonte de informação. Né? Porque às vezes a gente reclama de fake news, mas a gente está preferindo ler o WhatsApp do que entrar num site de um veículo. Então, assim, se a gente quer estar no Valor Econômico, vamos ler Valor Econômico. Se a gente quer estar no Jornal da Globo, vamos assistir o Jornal da Globo. Sim, isso vai trazer aprendizado, vai trazer como se comunicar melhor, informação, como se comunicar melhor, e também vai ajudar a gente a, acho que, produzir melhor visão, ter mais crítica também, né? Tem que consumir. Virar lente. Tem que consumir. Não é a lente, assim, não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que querem falar, né? O que a imprensa pode falar de você. Perfeito. Então é preciso virar essa lente, assim. Perfeito. Paola, o pessoal tá pegando ali. Paola, eu queria deixar o meu muito obrigado aqui pra você. Sim. Tá? Obrigado mesmo. Com certeza vamos ser próximos, porque a gente tem bastante conteúdo pra compartilhar com toda essa galera. Pra você que está aqui nos assistindo, muito obrigado por ficar até o final. Deixa nos comentários, mande mensagem pra nós do que você gostaria também de estar buscando de informação para você estar aprendendo e estar compartilhando junto, e a gente está compartilhando junto com você dessas dificuldades, das conquistas, como que também vocês trabalham os 5 Cs. Fiquem assim, vai ser o maior prazer estar trazendo as perguntas para dividir com empreendedores do nosso dia a dia, empreendedores maravilhosos, não é verdade? Sim. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio.